Atenção, revisão da vida toda. Alguns juízes estão proferindo decisões improcedentes. Já tivemos diversas decisões procedentes, só que aí, desde a ordem de suspensão nacional dos processos proferida pelo ministro Alexandre de Moraes no ano passado, a gente sabe que ficou tudo parado lá para julho, agosto do ano passado. O que acontece? Agora, quando o juiz quer julgar a favor do aposentado, o INSS vai recorrer e o Tribunal de Instância Superior vai suspender o processo. Só que temos observado alguns juízes julgando contra os aposentados. E aí eu quero, nessa aula, te ensinar como proceder, vale a pena continuar, o que fazer. Isso deveria ser um encargo, um dever do seu advogado. Mas, às vezes, o seu advogado ele pegou tanto processo sem cobrar entrada, sem cobrar nada, tentando receber no final, que ele não consegue nem te passar um feedback, ele não tem nem como pagar o pessoal para te responder, ou ele nem quer te responder. Pode ser também. Não estou julgando o trabalho dos colegas, cada um trabalha de uma forma. Só que eu acho que a gente fez um juramento na OAB. E eu acho que, a partir do momento que você aceitou o encargo de representar um cliente, olha a OAB aqui, ó. Olha a cara do homem. Já sou advogado há 13 anos, né, pessoal? Tô meio acabado aqui. A partir do momento que você aceitou esse encargo de representar o seu cliente, então represente-o até o final e preste esclarecimentos. Porque representar cliente não é só peticionar no processo, é ir na vara que está correndo o processo, pelo menos ligando, indo no balcão virtual que nós advogados temos acesso, indo no STJ, STF, lutando pelos direitos, assim como nós estamos fazendo. Vocês estão acompanhando. Eu não sou o único advogado que está lutando pela revisão da vida toda, pelo amor de Deus. Mas vocês podem ver que a gente está na linha de frente, dando a cara a tapa e tentando mudar essa história. Agora, quando o juiz julgar de forma improcedente, primeiro a gente tem que ver a forma que esse juiz proferiu a sentença. Isso faz total diferença. Eu vou te explicar o que tem sido feito e o que você pode fazer a partir disso, tá certo? É claro que se você quiser um parecer jurídico, que a gente vai elaborar um documento e você vai continuar com o seu advogado, você pode entrar em contato. Ou, se você quiser que o nosso escritório assuma o seu processo, você também pode entrar em contato no WhatsApp ou procurar um advogado de sua confiança que vai dar tudo certo na sua vida. E se você confia no seu advogado para revisão da vida toda, mas quer fazer uma análise completa de mais de 20 revisões, com cálculos, videochamada, tudo que vai fundamentar esses novos processos, e que muita gente já está recebendo. Nós temos casos no escritório, né? Diversos clientes recebendo diversas revisões este ano. Nos contrataram no começo do ano e este ano já estão recebendo o reajuste. E aí a parcela dos atrasados depende se entra no RPV ou no precatório. Entra em contato no WhatsApp do link do comentário fixado. Só que, às vezes, você não tem condição de querer contratar o professor Nakamura ou outro advogado que você queira. Então, mesmo assim, eu vou te dar essas orientações para você que ficou aqui nessa aula. A primeira coisa, pessoal, qual instância que julgou o seu processo? Eu não vou colocar na tela, até por mais que o processo seja público, em respeito a essa pessoa, né, já estamos recorrendo, já calma, já está tudo encaminhado na causa dessa pessoa, mas ela nos procurou para a gente assumir esse processo. E tivemos aqui uma decisão. Com todo respeito, eu vou falar aqui, pessoal, eu vou falar da decisão. Eu não estou falando da pessoa do juiz que proferiu essa decisão, tá bom? Eu tenho total respeito. Meu pai foi juiz depois de ser office boy, depois de ser motorista de caminhão Fenemê, depois de ser frentista de posto de gasolina, até os 34 anos. 32 anos, só tinha a quarta série, aos 34 se formou no supletivo, né, que você faz o ensino fundamental e ensino médio em 2, 3 anos, e aí aos 38 se formou em Direito e aos 43 passou no concurso para juiz. Então,
Só isso já mostra meu total respeito aos juízes. Tenho amigos juízes, né, que fizeram escola da magistratura comigo. Então, assim, total respeito. Mas essa sentença que eu vou trazer para vocês, pessoal, com todo respeito, mas essa sentença aqui tá meio assim, tá meio rasa, entende? Eu tô proferindo uma opinião. Porque, olha, ele começa a sentença, ele fala que inicialmente, no tema 1102, o STF admitiu a possibilidade do segurado optar pelo recálculo do benefício considerando todas as suas contribuições, inclusive as realizadas antes de julho de 94. Então ele começa por aí, beleza. Aí ele continua. Entretanto, recentemente, o tribunal firmou nova orientação, negando a aplicação da tese da revisão da vida toda. Tá, mais ou menos, mas vamos continuar aqui. O STF decidiu ser constitucional a regra de transição prevista na Lei 9.876 de 99, que determina que o cálculo dos benefícios previdenciários deve considerar apenas as contribuições realizadas a partir de julho de 94. Você falar que uma regra é constitucional, você não está falando nada sobre a outra regra anterior a 94. Este é um ponto. E ele coloca assim: a decisão proferida no julgamento conjunto das ADIs 2110 e 2111 ficou assim ementada, né? Ele traz a ementa, como se fosse, tá, entre aspas, o resumo da decisão, tá? E aí ele dá aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ele copia e cola, ele traz a decisão do STF na íntegra. Ok, ok, tranquilo. Sempre que a gente vai trazer um fundamento, seja nós como advogados em uma petição ou o juiz em uma decisão, nós podemos e devemos trazer cópias das decisões, né, para fundamentar, para mostrar por que julgou desse jeito. Beleza, ele trouxe lá o trecho do STF. Tá. Aí que começa, ó, os embargos de declaração opostos contra esta decisão foram rejeitados pelo plenário do STF na sessão virtual que se encerrou em 27/9. Isso não é mentira, isso é verdade. Só que ele não menciona os novos embargos de declaração que reabriram toda essa discussão e que estão abertos. E ele não menciona que o tema 1102 está aberto com ordem de suspensão nacional dos processos. Ele fala que a decisão do STF vincula a todos os órgãos do Poder Judiciário. E ele julga improcedente o pedido. Tá. Ele mesmo já, como é de praxe, já coloca, olha, pode entrar com embargos de declaração. Se apresentados, então intime-se o embargado para apresentar contrarrazões. E se apresentar o recurso de apelação, né, depois remetam-se, dê vista à parte contrária, deixe o INSS se manifestar e depois remetam-se os autos ao TRF da determinada região. Então ele mesmo abre espaço para o recurso. Parece que ele está aplicando o entendimento próprio, pode ser, ou pode ser que ele precise bater uma meta no CNJ, que o CNJ impõe metas para os juízes. Eles precisam proferir determinado número de sentenças todos os meses. Tudo bem. Às vezes vai ter um processo muito mais complexo, né, com perícia, com documento rural que você não consegue enxergar direito, com um monte de coisa. E, em vez de julgar esse processo, ele vai lá e julga a revisão da vida toda aplicando o entendimento próprio e bate a meta do mesmo jeito. Pode ser, não estou acusando ninguém de nada. Mas uma coisa é certa, ele aplicou o entendimento próprio. Por quê? Quando a decisão era favorável para o aposentado, aí os juízes queriam esperar, alguns juízes, tá? Alguns juízes queriam esperar trânsito em julgado, queriam esperar publicação do acórdão. Agora que é favorável ao INSS, aí o juiz quer aplicar o entendimento próprio, que ainda não terminou o processo. Só que ele mesmo já abre espaço para o recurso. Ele deixa aqui, ó, apresentou embargo de declaração, intime-se o embargado. Ele já coloca isso, sabendo que a parte pode apresentar os embargos de declaração, se quiser. E ele já coloca para ele nem ser intimado de novo. Ele já coloca aqui para já intimar o INSS para já não voltar para ele. Ou, se apresentado o recurso de apelação,
ele já dá a ordem, ó, dê-se vista a parte contrária para contrarrazões, observadas as formalidades legais previstas no artigo 1010 do Código de Processo Civil e remetam os autos ao Tribunal Regional Federal da determinada região. Pode ser a primeira região, segunda região, terceira, enfim. Então ele já abre espaço para o recurso. Ok, essa é uma decisão em primeira instância. O recurso aqui, você pode entender que são os embargos de declaração, só que aí vai voltar para ele mesmo, vai voltar para o próprio juiz. E aí eu não acho que seja uma estratégia interessante. Eu acho que seria interessante a gente jogar para o Tribunal de Instância Superior, que deve seguir a ordem de suspensão nacional dos processos do STF. Essa é a estratégia que eu adotaria até. Eu sei que tem muitos advogados me assistindo, né? Temos alunos advogados também. Então, essa seria a estratégia. Claro que não vou dar aqui o ouro da Bahia, não vou dar, né? Aí você, como advogado, você vai ter a sua estratégia ali, mas o caminho é esse. O caminho é esse. E se você é cliente, fala para o seu advogado. Agora, tivemos relatos. Teve gente falando, mas o Tribunal Regional, o TRF também está julgando de tal forma. Calma lá, calma lá. O que nós estamos vendo são. Já vi algumas decisões, não estou de olho fechado aqui, tem processo no Brasil inteiro, gente. Só que quero chamar a atenção que temos decisões aqui monocráticas de desembargadores. Não quer dizer que ele esteja falando pelo tribunal. E eu provo isso para vocês. Ó, teve uma apelação do INSS, ou seja, o segurado venceu o processo em primeira instância, o juiz de primeira instância, aí da sua comarca, deu o ganho de causa e o INSS entrou com recurso, tá? Então veja bem quem que tá, né? Será que a revisão da vida toda acabou assim? Se tem juiz julgando de forma favorável? Então calma lá, pô. Tá, o INSS é que recorreu porque perdeu. O INSS queria reformar a decisão normal, é o pedido dele, né? Ele foi interposto até mesmo um agravo interno, que é permitido ao relator se retratar de decisão monocrática, podendo remeter o recurso ao conhecimento do órgão colegiado ou proferir novo julgamento monocrático. Você já deve ter ouvido falar no STF aquela PEC que queria limitar decisões dos ministros do STF. Essas decisões que estavam sendo limitadas nessa discussão é sobre decisões monocráticas, ou decisão que o ministro toma sozinho. Nos TRFs e no STJ, né, mas aqui a gente está falando dos TRFs, Tribunais Regionais Federais, também é possível ter uma decisão monocrática, uma decisão do ministro sozinho. Porque o ministro, quando ele recebe o processo, ele é o relator, ele vai decidir pelo recurso de admissibilidade. Ele vai falar, ó, esse recurso, ele está no prazo certo. Se não tiver benefício da justiça gratuita, tem que recolher custas, né? Então, ele vê esses requisitos, ele vê os requisitos também do recurso propriamente dito, para ver se vai apresentar para a turma ou não. Aqui ele havia determinado a suspensão do processo, falou para esperar, e ele, sozinho, de forma monocrática, ele traz a decisão do STJ, ele traz a decisão de dezembro de 2022. Deixa eu tomar um gole do café. Ó, a caneca do professor Nakamura. Últimas vagas, hein, pessoal? Inclusive, essa semana estamos em São Paulo, na Avenida Paulista. Últimos horários para atendimento presencial na Avenida Paulista, tá? Se você quiser uma análise completa ou um planejamento previdenciário para quem vai se aposentar ou questões como assumir processo, você entra em contato no mesmo WhatsApp de Brasília, porque eu tenho toda uma equipe me auxiliando para atender. É o mesmo WhatsApp. Você vai, se você quiser, só falar, ó, quero ser atendido presencialmente na Paulista, quero saber como é que é, forma de pagamento e tudo mais, a gente já apresenta, facilita ao máximo. Estamos com as últimas vagas presenciais na Avenida Paulista. Deixa eu tomar um café, já vou continuar, porque ele cita aqui o ministro Alexandre de Moraes. Na sequência,
O ministro Alexandre de Moraes, em decisão proferida nos autos do tema 1102, publicada em 31/7/2023, no último dia de julho de 2023, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema 1102. Então, determinou suspender todos os processos da revisão da vida toda. Essa determinação foi devidamente cumprida em todos os processos desta turma e gerou o sobrestamento de centenas de processos. Ok, ficaram suspensos. Aqui começa o entendimento próprio. Ocorre que, em 21 de março, por ocasião do julgamento das ADIs, o STF superou a tese anterior. E ele concluiu que o segurado não pode escolher a regra mais benéfica anterior a 94. Ele coloca o julgamento dos embargos de 27/9/2024. Falou que foi discutido, assim, as teses relativas à desnecessidade de restituição dos valores recebidos pelos segurados, de modulação dos efeitos do acórdão das ADIs e da manutenção da tese fixada. Então, ele também deixa de se manifestar sobre os novos embargos de declaração e também deixa de se manifestar sobre o tema 1102. Ele fala que mostra-se desnecessária, considerando o julgamento das ADIs, a manutenção do sobrestamento dos processos, ainda que, a rigor, não tenha sido levantado o sobrestamento determinado no recurso extraordinário 1.276.977, tema 1102. Ou seja, ele fala, considerando os efeitos do julgamento das ADIs 2110 e 2111, não é mais necessária manter os processos suspensos, mesmo que, a rigor, não tenha sido levantado o sobrestamento determinado no tema 1102. Ou seja, ele confirma que ainda há uma ordem de suspensão nacional dos processos. Tá? Ele confirma. E mais, olha o que ele fala aqui. De toda forma, é possível o sobrestamento. Sobrestamento vai ser suspensão, tá, pessoal? Sobrestamento, considere como suspensão. Só para a gente continuar aqui. De toda forma, é possível o sobrestamento posterior, então é a suspensão posterior desses autos, perante a vice-presidência, que tem competência para sobrestar o feito, nos termos do artigo 1030 do Código de Processo Civil e do regimento interno deste tribunal. É da vice-presidência dessa corte, quando do exame de admissibilidade do recurso extremo, ou seja, ele monocraticamente, o desembargador sozinho, ele não está falando que é o julgamento, é o entendimento da turma, pelo contrário. Ele fala que a turma suspendeu centenas de processos. E ele fala que os efeitos das ADIs não precisa mais suspender os processos, mesmo que haja ordem de sobrestamento do tema 1102, ainda válida. E abre a porta plenamente, ele dá o caminho já aqui, que o vice-presidente da turma pode sobrestar o feito, pode suspender o feito. Só que precisa de um novo recurso. Então aqui, me parece novamente, que ele aplica o entendimento próprio, ele tenta fundamentar, só que qual que foi o fundamento que ele usou? As ADIs foi decidida dessa forma, então a consequência lógica é que não precisa mais suspender o processo da revisão da vida toda, só que ele reconhece por 2 vezes que tem ordem nacional de suspensão dos processos. Ele cita novamente que a ação de origem, a ação do segurado, foi proposta depois do tema 999 pelo STJ. Então, quando o segurado entrou com o processo, estava alinhado com o precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça. Então, que fundamenta essa tese? E ele afasta a condenação da parte autora em custas e honorários advocatícios sucumbenciais em face do princípio da causalidade. Ele não condena em custas e honorários. Então, ele julga contra, ele mostra já o caminho, ele fala que o próprio vice-presidente da turma, que ele faz parte, pode
suspender o processo quando entrar com um novo recurso e ele isenta de custas e honorários. Então tá aqui, tá claro, né? Tá claro que é para recorrer. E, ainda mais, não havendo condenação em custas e honorários. E, para quem às vezes ou não viu ou não lembra, vou trazer o site da Globo aqui, ó. Revisão da vida toda do INSS. União deve abrir mão de honorários e custas nas ações. Quem aí não lembra, ó, advogado-geral da União, Jorge Messias, né, o INSS deve abrir mão dos honorários de sucumbência e custas processuais na revisão da vida toda. É, é, é 100% de certeza que a pessoa pode recorrer sem ser condenada em custas e honorários? Depende, pessoal. Mas, se tiver justiça gratuita, não vai ser condenado em custas e honorários. Se for bem fundamentado, se você não recorrer de qualquer jeito, você não vai ser multado em litigância de má-fé. Você tem que apresentar o fundamento. Você tem que apresentar de acordo com os últimos acontecimentos. Você não pode. Eu quero dizer o seguinte: o mesmo recurso de hoje, em dezembro de 2024, não é o mesmo recurso que você utilizaria meses atrás. E juízes estão, dependendo dos casos, tá? Depende dos casos, podem isentar dessas custas se eventualmente bate na madeira, mas se perder o processo. Então, espero ter deixado claro os caminhos, né, as decisões que podem ser tomadas, tanto do juiz como de um desembargador, de forma monocrática. Há, como todo processo, um risco. E cabe a você, junto com o seu advogado, avaliar esse risco. Fala, ó, se você não acredita mais na revisão da vida toda, não tem por que recorrer. De verdade. Só que a hora que sair e todo mundo estiver recebendo, aí você também tem que reconhecer. Fala, não, eu que abri mão, eu não quis recorrer, reconheço, todo mundo me avisou, eu não quis recorrer e tudo mais. Beleza. Só que se você acredita, então você precisa que a justiça cumpra a ordem de suspensão nacional dos processos. É um recurso para mostrar, olha, tá aqui. Tem embargos pendentes nas ADIs, tem embargos pendentes no tema 1102, tem ordem de suspensão nacional dos processos. Aí se vai ser um agravo interno, se vai ser uma apelação, se vai ser... Aí depende da fase que o seu processo está, né, pessoal? Aí é dever do seu advogado também verificar essas questões. Mas é o que eu falei, ninguém é obrigado a recorrer se você não quiser. O problema que eu vejo é que tem advogado que já jogou a toalha, que não informa o seu cliente e o cliente quer recorrer ou trocar de advogado. Esse é o pior para mim. Porque se o advogado não quer mais atuar na causa, avisa o cliente, não abre o prazo. Quando sair a sentença ou acórdão, não se dê por intimado, porque senão já vai estar correndo o prazo do cliente. E aí o cliente fica sem prazo para poder procurar outro advogado. Aí procura a gente aqui no último dia de prazo. Aí fica difícil. Então, se você, advogado, está me assistindo, saiu uma sentença improcedente e você não quer mais atuar na causa, você informa o seu cliente, não abre o prazo, deixa o prazo sem abrir, deixa lá, status, aguardando abertura. Você consegue ver a decisão sem se dar por intimado. Você sabe disso. Então você vê a decisão, você não se dá por intimado para não abrir o prazo do cliente, não prejudicá-lo, e avisa o cliente, fala, olha, não quero mais atuar. Pronto, deixa ele procurar outro advogado que queira atuar. Eu respeito, eu respeito o seu posicionamento, mas passe a verdade para o cliente. Esse é o mais importante. Isso aqui foi uma aula, pessoal, que sinceramente eu cobro para dar uma aula dessa ou uma consultoria, tá? Então, assim, se você valoriza o conhecimento, estou aqui doando meu tempo, dando meu conhecimento de graça
mas é para te ajudar nesse momento que muitos estão com o processo suspenso. A maioria, a grande maioria, tá tranquilo. Não é para você, talvez, esse vídeo. Só que a gente tem que pensar no aposentado que está passando por essa situação, tá? Então, o conteúdo aqui é para todo mundo. E, inclusive, se eventualmente acontecer com você, bate na madeira de novo aqui 3 vezes, tá bom? Então, espero ter ajudado. Realmente, pessoal, espero que você reconheça esse conhecimento aí. Um dia eu vou partir dessa para melhor, vou morrer. Então, pelo menos o conhecimento eu te dei. Tá? E um dia a Ana Lu vai assistir esses vídeos aqui e ela vai ver que o papai lutava pelos aposentados. Então, que Deus te abençoe grandemente. Conhecimento é poder. Já te dei a chave do conhecimento. Agora você age da forma que você bem entender. Quero que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por estar aqui até o final. Se inscreva no canal, clique em inscrever-se, é de graça, deixa o like, é de graça e o YouTube vai mostrar para mais pessoas, mais aposentados. Isso aqui não é dar armas para o INSS, porque o INSS já sabe disso. Agora, tem aposentado que não sabe, então a gente precisa jogar luz nos aposentados. Grande abraço e até a próxima.